Sim, sim. Sim. Beleza. Pessoal, vamos lá. Nós tivemos alguns probleminhas aqui de áudio nas últimas 2 semanas. Eu também fiquei doente uma semana, mas estamos voltando. Nós vamos fazer uma revisão, vamos falar um pouquinho sobre aquilo que vai cair na avaliação de vocês. E conforme foi a palavra do reitor, vamos encerrar agora, dia 3, essas aulas síncronas que nós estamos tendo, né? Não sei qual é a intenção da instituição, como que vai ficar a situação, se o governo do estado vai mudar em alguma coisa, mas de qualquer forma, nós vamos continuar com as nossas atividades até então. Tudo bem? Alguns alunos tiveram dificuldade para fazer aquela atividade que eu mandei na sala virtual. Alguém mais teve dificuldade? Tiveram dificuldade com as imagens? Sim, bastante. Qual dificuldade você teve, Amanda? Interpretação, principalmente. Qual foi Foi você que me mandou o recado hoje, não, né? Não. Deixa eu ver aqui quem foi. Acho que foi a Manu. Foi a Eu, Manu que mandou mensagem. eu não sei se é a Manu, essa que está aqui na foto, mas enfim. Aquelas imagens que vocês pensaram que era um rim, na verdade era um pé, certo? E aquela outra imagem que vocês pensaram que fosse uma outra coisa qualquer, era uma mão. Então lá é pé coronal, pé axial e mão axial, tá? As duas imagens são em axial. Tranquilo? Eu acho que foi nessas duas imagens que vocês tiveram mais dificuldade. Fora isso, ninguém me questionou mais nenhuma. Bom, nós vamos falar rapidamente sobre aquilo que vai estar na avaliação de vocês, que nós vamos... Só para vocês terem uma ideia de como vai ser, né? E aí nós encerramos essa parte desse semestre, vai cair tomografia e ressonância magnética na avaliação de vocês. Essa avaliação vão ter, acho que, 4 ou 5 imagens para auxiliar na resposta, mas está tudo bem simples, tá? A prova de vocês vão ser 5 questões e você vai realizando as atividades até que você chegue a um resultado aceitável, aquilo que você deseja, na verdade, né? Segundo as palavras aí que nós acabamos de ouvir na reitoria. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Vocês têm que completar todas as atividades que estão na sala virtual. Alguém não fez o desafio? Aquele primeiro desafio que eles passaram? Se você não fez o desafio vai estar aberto novamente para que você consiga completar essa atividade. Fale com a pessoa que passou o desafio para a sua turma. Tranquilo? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí na tela de vocês uma imagem, está escrito assim, ó, na imagem a seguir, as setas 1, 2 e 3 indicam, respectivamente, complexo ósseo meatal, seio etimoidal e septo nasal. Em sala de aula, eu mostrei, também enviei algumas imagens para vocês das estruturas mais que você consegue observar e identificar rapidamente, tá? O pé e a mão que eu mandei para vocês em axial, eu já sabia, nenhuma turma de biomedicina até hoje conseguiu identificar aquela estrutura de primeira, foram pouquíssimos os casos. Mas realmente é uma coisa que tem que ser estudada, porque é muito difícil você visualizar aquilo num corte axial diferente. Então, a alternativa A é complexo ósseo, alternativa B, recesso maxilar, seio esfenoidal e vômer, alternativa C, complexo ósseo meatal e seio etimoidal e vômer, e a D, recesso maxilar superior, seio esfenoidal e septo nasal. Essa imagem aqui é uma imagem de tomografia, o corte dela está em coronal, e eu consigo ver aqui a primeira porção facial, tá? Então, toda essa região mais cinza, ela é o quê? Cavidade ocular. Essa região mais centralizada é cavidade nasal, a região aérea. Aqui eu já tenho a primeira porção da arcada dentária da maxila, né? Então, toda essa estrutura que nós vemos aqui faz parte do frontal, tá? Então, onde está o complexo ósseo? O complexo ósseo está nessa primeira seta aqui, ó.
Essa aqui é a nossa primeira resposta. Depois vem seio etimoidal. Seio etimoidal está aqui, ó, na parte do osso etimoide. Toda essa estrutura aqui faz parte do etimoide. E septo nasal, que está justamente aqui, ó, no centro da minha estrutura. Então, alternativa correta, alternativa A. Complexo ósseo-meatal, seio etimoidal e septo nasal. Deu para entender, pessoas, como que vai ser? Alguém tem alguma dúvida? Fale agora, porque quando você estiver fazendo a prova online, não adianta me mandar recado, tá? Então, vamos lá. Outra questão. Ainda em relação à imagem anterior, a imagem anterior é essa aqui. Trata-se de um corte coronal, nós já tínhamos falado que era um corte coronal, e um exame de seios da face com septo com aspecto normal. Trata-se de um corte coronal em um exame de seios da face, mostrando um desvio de septo à esquerda. Trata-se de um corte coronal de um exame de seios da face com janela óssea, mostrando uma obliteração na região do complexo ósseo-meatal. Trata-se de um corte coronal de um exame de seios da face, nós já sabemos que é isso, com o paciente mal posicionado, o que pode levar a um diagnóstico errado. Na prova de vocês vão ter 5 alternativas. No caso aqui, nós só temos as 4 alternativas, mas na avaliação vão ser alternativas A, B, C, D e E, tá? Então, essa aqui eu já vou colocar, ó. Trata-se de um corte coronal, nós já tínhamos falado, de um exame de seios da face, mostrando os desvios de septo à esquerda. Vamos voltar lá no septo? Olha a diferença do septo aqui onde está, ó. Tem um desvio de septo à esquerda desse paciente. O septo está voltado para cá, tá? Então, seriam essas as questões. Mais uma. O curso de vocês é de imaginologia, e se é de imaginologia, então, automaticamente, vai ter que ter imagem. Se eu não me engano, são 6 imagens. Eu acho que são 6 imagens que vai ter. 3 de ressonância magnética e 3 de tomografia computadorizada. Alguma coisa assim, tá? Então, com base na imagem a seguir, assinale a alternativa que corresponde à identificação das estruturas 1, 2, 3... Professor, Oi? o septo ali na outra imagem eu não consegui ver muito bem. Tem como voltar? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá. Esse aqui é o desvio de septo que a pessoa tem, ó. E o 1 ali é o que mesmo? O 1 aqui, ó, é a parte óssea do meato, aqui, ó. Complexo ósseo-meatal, ó. Essa parte aqui. Ah, tá. Essa parte inferior. Obrigada. Tá? Então, questionem mesmo, pessoal. Se vocês só ficarem só eu falando aqui, depois vocês vão acabar tendo dor de cabeça lá no final, hein? Então, vamos lá. Ó, aqui nós vamos identificar primeiro, segundo e terceiro. São esses 3 pontos que estão na imagem anatômica aqui. Isso aqui é um corte axial. O corte axial está na altura aqui, ó, da linha órbito-meatal. Estou pegando bem no meio da órbita. Então, eu vejo aqui parte do cristalino, vejo o globo ocular, tenho aqui o vômer, tenho aqui a parte do osso nasal, na parte anterior aqui, e os seios anteriores. Aqui eu tenho um meato acústico externo, né? E aqui eu tenho o globo ocular. Eu acho que essa imagem eu até cheguei a passar para vocês, se eu não me engano. E aí eu tenho aqui, ó, alternativa A, côndilo, ligamento articular e osso parietal. Já vou descartar porque eu sei que o osso parietal não está aparecendo ali. ATM vocês sabem o que é. Articulação temporomandibular, disco articular e osso frontal. Alternativa C, côndilo, fossa condilar e osso zigomático. O zigomático, no caso, estaria aqui, ó, nessa região. Um corte abaixo. O seu zigomático está nessa região aqui, ó. Um corte abaixo. Articulação temporomandibular, fossa temporal e osso zigomático. Novamente, a seta não indica em nenhum momento osso zigomático. Também não indica em nenhum momento osso frontal. E muito menos parietal, certo? Então, a resposta para esta questão é que nenhuma das alternativas estão corretas. Por quê? Porque a imagem não condiz com aquilo que é solicitado. As questões aqui não condizem
com aquilo que eu estou visualizando na imagem. O que eu visualizo na imagem? Vou visualizar o meato acústico externo, globo ocular e osso nasal. É o que eu vou visualizar, certo? É o que está solicitando nessa pontuação. Então, nenhuma dessas outras estruturas estão dentro da imagem que me foi solicitada. Essa aqui já é mais fácil, tá? As imagens a seguir correspondem respectivamente a: alternativa A, uma aquisição sagital, uma reconstrução tridimensional em AP e um corte axial da coluna torácica. Alternativa B, uma reconstrução sagital, uma reconstrução tridimensional do sacro e um corte axial da coluna torácica. Alternativa C, uma aquisição sagital, uma reconstrução tridimensional da coluna lombar em PA e um corte axial da coluna cervical. Bom, uma reconstrução sagital, uma reconstrução tridimensional e um corte axial da coluna lombar. Pessoal, isso aqui para vocês é muito fácil, porque vocês já viram também anatomia e nós chegamos a falar em sala de aula, certo? Isso antes da pandemia. Essa primeira imagem aqui se trata de qual estrutura, qual segmento da coluna vertebral? Quem responde? Ninguém? É na região lombar, né? Região lombar. Se essa imagem aqui é lombar, então eu já descartei pelo menos umas duas lá embaixo, né? Duas alternativas. Isso aqui é uma reconstrução tridimensional? É uma Sim. imagem 3D, Amanda? Sim. Isso aqui é um corte axial? Sim, é um corte axial, tá? Então, eu vou ter o quê? Uma reconstrução sagital, porque eu estou no meu eixo sagital, estou visualizando a imagem látero-medial, uma reconstrução tridimensional da lombar, mais um corte axial da coluna lombar. Todas as três imagens são representadas pelo mesmo sequência da coluna vertebral, que é a parte lombar. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Deu para entender? Tranquilo? Mamão com açúcar. Então, vamos lá. A fratura por estresse resulta de atividades repetidas por aplicação de uma força mais leve, que é a necessária para causar uma fratura verdadeira. Dos métodos de diagnóstico a seguir, qual possui uma resposta mais eficaz e imediata ao diagnóstico da fratura por estresse? Nós comentamos isso aqui também. Nós falamos que fratura por estresse, eu dei o exemplo da pessoa que fica muito tempo na máquina de costura, aquela mesma movimentação, né? Ela fica fazendo o mesmo movimento, passando o tecido por baixo da agulha, ou então o motorista de ônibus que fica naquele processo de pula-pula o dia todo, ônibus, estivador, que coloca aqueles sacos pesados na cabeça e a coluna cervical dele recebe aquele impacto. Todos esses processos são fratura por estresse. Na área de educação física ou esporte, tênis, a pessoa bate com aquela raquete, sofre o impacto que se projeta para o membro que ele está utilizando a raquete, e assim por diante. Então, eu tenho aí alguns exames que são essenciais para eu identificar e me dar uma melhor qualidade referente àquilo que eu estou visualizando. O primeiro dele está ali, radiografia simples. Eu consigo identificar a fratura por estresse em radiografia simples? Consigo. Eu vou tirar uma radiografia, fazer as incidências e eu consigo visualizar se tem uma fratura por estresse lá. É o primeiro passo. Mas aqui está perguntando o quê? Uma imagem que vai me dar um diagnóstico da fratura por estresse eficaz e imediata, né? Raio-X simples, ele vai me dar que existe alguma coisa lá, mas ele não vai me dar dimensão, ele não vai me dar profundidade, porque é uma imagem em 2 dimensões. Ele não vai me dar tamanho, não vai me dar nada. Ele vai me dizer que lá tem algo que possivelmente seja uma fratura por estresse. Ressonância magnética, que a ressonância faz? Ressonância vai me dar mais detalhes referente a isso. Tomografia computadorizada e ultrassonografia. Desses 4 tópicos, qual é o mais recomendado para ver mais detalhadamente a região onde eu tenho essa lesão? Qual dos métodos diagnósticos me dá mais diferenciação
Ressonância magnética. Ressonância magnética sempre vai me dar muito mais detalhe daquilo que eu quero visualizar, porque ela consegue diferenciar líquido de fibra, então ela consegue ver o corpo vertebral e também todo o disco intervertebral anterior e posterior em relação à compressão e à lesão da fratura. Mais uma. Quando se resolve administrar o meio de contraste em um grupo de pacientes de risco ou em um paciente de risco, cujo benefício no diagnóstico será fundamental, alguns cuidados devem ser tomados, como, por exemplo, usar contraste não iônico e hidratar adequadamente o paciente, fazer o uso de uma pré-medicação e hidratar esse paciente, fazer o uso de uma pré-medicação, hidratar o paciente e usar o contraste não iônico, fazer o uso de uma pré-medicação, hidratar o paciente, usar contraste não iônico e estar apto a iniciar medidas terapêuticas. Por que eu tenho essas 4 alternativas em relação à utilização do meio de contraste se a pessoa precisa realizar o exame e ela é alérgica, por exemplo, tem alguma reação ao material iodado? Por que eu tenho que ter esses cuidados? Quais são as patologias que impedem um paciente de utilizar meio de contraste iodado? A principal, todos nós sabemos, que é justamente se ela faz hemodiálise, se ela tem problema renal, essa é uma delas. Outra é se ela usa vasodilatador, então se ela usa aquela bombinha, aquele Birotec, outro vasodilatador qualquer, ela também não é indicada para que se utilize em meio de contraste iodado. Por quê? Porque se eu precisar fazer uma vasodilatação de emergência nessa pessoa, ela já usa vasodilatador, não vai ter efeito nenhum no meu procedimento. Só que lá na alternativa número D, diz que, além de você fazer o uso de uma pré-medicação, fazer uma hidratação do paciente, utilizar um contraste não iônico, que é um contraste mais caro financeiramente, mas ao mesmo tempo é um contraste que provoca menos danos, e estar apto para iniciar medidas terapêuticas. Que medidas terapêuticas seriam essas? Medida terapêutica que é, por exemplo, uma ventilação, uma intubação, uma massagem cardíaca e assim por diante. Então, existem algumas regras básicas. Apliquei o meio de contraste da pessoa, o carro de parada, aquele carrinho de parada que tem todas as drogas para eu poder reanimar aquele paciente, para eu poder injetar aquele paciente, tem que estar disponível. Segundo, eu vou aplicar o meio de contraste, eu tenho que ter no mínimo uma enfermeira junto, porque é ela que vai injetar o meio de contraste e fazer o acesso nesse paciente. No caso da biomedicina, o biomédico tem essa habilitação de pegar o acesso e, inclusive, aplicar o meio de contraste, certo? Mas, se você precisar fazer algum procedimento emergencial devido a uma reação grave, eu tenho que estar apto a iniciar as medidas terapêuticas. Fazer intubação, fazer massagem cardíaca, aplicar a epinefrina no tórax do paciente, para evitar que ele tenha uma parada respiratória seguida de uma parada cardíaca. Que falte uma indicação, que falte uma oxigenação no cérebro dele. O que é a pré-medicação? Pré-medicação são alguns comprimidos que você toma antes de você realizar o exame, que vai diminuir o efeito colateral causado pelo iodo. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já andaram de barco? A pessoa não sente enjoo quando está no barco? Então, o que a pessoa faz antes de subir no barco? Ela toma um comprimido anti-enjoo, toma um Dramin ou outra coisa parecida. Justamente para quê? Para que, com o movimentar do barco, ela não passe mal. Essa pré-medicação é justamente para isso. Ela vai tomar aquela medicação e a medicação vai fazer com que os efeitos que ela teria em relação ao material iodado passem mais desapercebido pelo sistema imunológico, tá? Porque o que agride o paciente na hora da realização do meio de contraste, da realização do exame com meio de contraste, é justamente o sistema imunológico dele que vai a pico. Né? Se você tem um sistema imunológico muito afinado, você vai ter mais reação. Se você tem um sistema imunológico um pouco mais abaixo, você vai ter menos reação em relação ao seu meio de contraste.
A diferença do contraste iônico do não iônico é que o iônico ele vai provocar mais reação alérgica. E o não iônico, ele é mais fino, ele é mais leve, ele vai provocar menos reação alérgica na hora da administração nesse cliente, nesse paciente. Respondida a pergunta? Tranquilo? Bom, vamos lá. Materiais de alta densidade ou de alto número atômico produzem artefatos devido ao alto coeficiente de atuação linear. A afirmação é verdadeira? Então, o material que ele tem alto número atômico, ele vai ter um alto coeficiente linear e ele vai provocar um artefato. Aí, obrigado, Ana. Aí, alternativa A, sim. Isso acontece por aquecimento inadequado do tubo de raio-x. Nós falamos que todo equipamento de raio-x, todo equipamento que utiliza radiação ionizante, ele precisa sofrer um aquecimento primeiro. Então, eu não posso simplesmente utilizar um equipamento, chegar, ligar ele, colocar o paciente e realizar o exame. Não, não é micro-ondas, né? Então, o que você está fazendo? O que você vai fazer? Você vai ligar um tomógrafo, por exemplo, 1 hora antes. E ele vai ficar aquecendo essa ampola para me dar qualidade na radiação. Mas não é esse o caso aqui, tá? Sim, isso acontece quando se seleciona um filtro errado. Nós vimos que nós temos filtro para partes moles e temos filtros para a parte óssea. Também não é o caso, tá? Sim, é o caso de materiais metálicos tipo prótese. E a alternativa D, não, isso é impossível de ocorrer. Na verdade, isso pode acontecer sim, se eu tenho um material mais denso do que o restante da estrutura que eu estou utilizando para exame, a radiação vai atingir, ela é mais densa e ela vai espalhar essa radiação, provocando alguns artefatos dentro da minha imagem. Então, sim, o caso de materiais metálicos tipo prótese, um material mais denso, né, vai provocar interferência na minha imagem, sim. Tranquilo? Posso mudar? Uma pergunta? Muito bem. Uma característica importante da ressonância magnética é sua capacidade de distinguir tecidos moles com nitidez, sua incapacidade de distinguir tecidos moles com nitidez, sua capacidade de distinguir tecidos densos com nitidez, sua capacidade de distinguir tecidos densos com nitidez. Capacidade dela distinguir tecidos moles com nitidez. Por quê? Porque para o tecido denso, a tomografia me ajuda. Mas para o tecido mole, a ressonância magnética é o ideal. Então, por exemplo, encéfalo. Encéfalo não é um tecido fibroso duro, é um tecido mole. Fígado, né? São tecidos moles. Então, eu quero ver mais detalhe dessas regiões, o indicado é ressonância magnética. Ela vai conseguir diferenciar com muito mais capacidade um tecido do outro. Tranquilo? O átomo mais abundante no corpo humano é essa aqui, eu dei de lambuja para vocês, tá? Hidrogênio, oxigênio, carbono ou cálcio? Alguém quer responder? Não, né? Hidrogênio. Hidrogênio é o tecido mais abundante, é o átomo mais abundante, por quê? Porque nós somos praticamente bolinhas de água e cada molécula de água tem 2 partes de hidrogênio. Então, H2O, nós somos 80% água, então tem muito mais hidrogênio do que qualquer outra coisa no nosso organismo. Bom, classifique a imagem a seguir quanto à ponderação da imagem e o seu eixo de orientação. Essa é parecida com aquela atividade que eu mandei para vocês, que vocês tiveram certa dificuldade, tá? Essencial você saber o que é sagital, o que é coronal e o que é axial. Então, isso é essencial vocês saberem. Eu tenho aí uma imagem de ressonância magnética em um corte axial, tá? Corte axial, na altura da minha região órbito-meatal. Então, o corte está bem aqui, ó. Certo? Tá nessa região. Aí eu tenho o T2, ele vai saturar o quê? Mais água ou mais gordura?
O flare é uma mistura. O steer é uma velocidade a mais. E o T2 axial, que vai também ponderar mais água do que gordura. Aí ficou fácil, né? Se eu sei que essa imagem aqui é axial, então a alternativa A eu já descarto. Não é uma imagem coronal. A imagem aqui é axial, mas nós não vimos nem flare nem steer. São outros protocolos que nós deixamos para o final, porque nós iríamos, se desse, visualizar, ou então numa pós-graduação que nós pretendemos colocar. E então sobrou quem? Sobrou o T2 em axial. Ele vai me dar a ponderação do tecido que é mais líquido na região encefálica. Então, esses são detalhes que eu tenho do encéfalo em axial que a tomografia computadorizada não me dá muitas vezes. Certo? Pessoas, muito rápido? Tá tranquilo, né? Eu estou achando um pouco rápido, professor. Se Rápido? puder voltar na outra questão. Diga lá. Essa? Essa coisa de T1 e T2 é o que mesmo? Tá. Aí você tem que também olhar os vídeos que nós deixamos aí lá do começo, tá? O T1 é um momento em que o meu átomo de hidrogênio ele vai recuperar 63% da sua perda de energia. Então, com esses 63%, ele vai excitar e saturar a gordura. Então, eu quero ver gordura. Vou fazer um exame de fígado. Eu quero saber se nesse fígado tem gordura. O que eu vou usar? Vou usar o T1. Porque ele vai mostrar toda a gordura do fígado. Entendeu? Entendi. No caso, sim? Sim? Aham, entendi. O T2, ele vai fazer o oposto. Ele vai saturar aquilo que é fluido. Então, por exemplo, eu quero fazer coluna vertebral e eu quero ver líquido raquidiano nessa coluna vertebral. Tá? Quero ver o líquor. O que eu vou usar? Eu vou usar o T2. Por quê? Ele vai saturar o líquido e ele vai se destacar na imagem para mim. Então, quando eu quero ver tecidos que têm mais lipídio, eu uso o tempo 1, 63% da sua capacidade de energia. Quando eu quero visualizar fluido, líquido, eu vou usar o T2. O T2 vai me dar 27% do ganho de energia daquela estrutura. Tá Tá? certo, professor. Obrigada. Certo? E tem o DP, que nós chegamos a comentar, mas não vai estar na avaliação de vocês, que é um pouquinho de cada um. Um pouquinho do T1 e um pouquinho do T2. E aí ele vai dar um mesclado ali dentro da imagem. Pessoas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Imagem é uma vida toda de estudo. Tá? Uma vida toda de estudo. Anatomia é uma vida toda estudando. Morfologia, você entende os conceitos e é aquilo ali, né? Fígado sempre vai produzir a mesma coisa, o rim sempre vai produzir a mesma coisa, tireoide sempre vai produzir a mesma coisa. Agora, anatomia são muitos detalhes de muitas formas diferentes, dependendo do campo de visão. Falando da anatomia geral. Quando nós chegamos em anatomia radiológica, aí eu peguei toda aquela anatomia convencional e fatiei ela em fatias bem fininhas. E é daí por diante que você tem que estudar. Então, não se preocupe se vocês não absorverem essas informações agora. Isso vocês vão pegar com o tempo, tá? E observando, olhando imagem, olhando imagem, olhando imagem, isso aí vai anos para você aprender. Eu já estou nisso aí há 20 e tantos anos, eu não sei tudo. E acho que ninguém sabe tudo. A verdade é essa, acho que não tem ninguém que sabe tudo. O cara que fala que sabe tudo está mentindo, tá? Posso continuar? Ana? Posso? Então vamos lá. Classifique a imagem a seguir quanto à ponderação da imagem e o seu eixo de orientação. Qual é o eixo de orientação dessa imagem, pessoal? Qual eixo de orientação nós temos aí? Sagital? Sagital. Sagital. Muito bem. Nós temos aí uma imagem em sagital. Sagital do quê? O que é isso daí?
É o tornozelo, parece. É um tornozelo, muito bem. Então, eu vou ter aqui navicular, né? Vou ter aqui calcâneo e aqui os cuboides. Então, isso aqui é um tornozelo. Tem ligamento tendão aqui, ó, né? Que sobe, desce, é um tornozelo. Então, eu já sei que a orientação dela é sagital, eu sei que a estrutura é um tornozelo, né? E eu quero saber se ele é flare, steer, T1 sagital, T2 estrela sagital, uma das 4 alternativas. Bom, eu estou vendo o que mais aí? Eu estou vendo gordura? O que aparece mais para mim? Estrutura óssea? Estrutura óssea. Então, eu vou dar aqui, ó, isso aqui estrutura óssea, estrutura óssea, estrutura óssea. Isso aqui pode ser um cisto, bem provável que isso aqui seja um cisto, né? Tenho aqui ligamento, mas toda essa parte que eu estou vendo aqui, ó, é ligamento e gordura. Então, ele é um sagital em T1. Por quê? T1 vai me mostrar mais gordura. Deu para entender, Ana? Então, Sim, professor. então o que tem em evidência? Vou fazer, por exemplo... Puxa, é tanta coisa que às vezes... Vou fazer bexiga urinária. Vou usar T1 ou vou usar o T2? Lembrando que a bexiga urinária é uma bolsa e dentro dela vai ter líquido, né? E eu quero visualizar o líquido dentro da bexiga urinária. O que eu vou fazer? Vou usar o T2. T2 vai saturar o quê? A urina, certo? Ah, mas eu quero ver o contorno dessa bexiga urinária para saber se não tem nenhuma fissura, nenhum nódulo, se ela está uniforme. O que eu vou fazer? Vou usar o T1. Por quê? O tecido é mais denso e eu consigo ver o contorno dessa bexiga urinária e, através desse contorno, eu vou saber se existe alguma coisa ali que seja patológica. Tá? Então, eu vou usar o protocolo T1, saturar a gordura. Vou usar o protocolo T2 para saturar líquido. Dúvidas? Pessoas, dúvidas? Se tiver dúvidas, fala, nós voltamos a algumas outras questões aí, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, lá, uma revisão rápida. Tomografia computadorizada usa radiação ionizante, certo? A ampola vai girar em torno do meu paciente e cada giro que ela faz, ela vai me dar uma imagem radiográfica. Se eu tenho um crânio e tenho que fazer 40 cortes, ela vai me dar 140 kVp vezes 40 cortes. É a quantidade de radiação que a pessoa vai absorver nesse processo. Tomografia computadorizada, eu consigo fazer um crânio em 15 segundos. Ressonância magnética é um campo eletromagnético, eu vou ter uma bobina de radiofrequência em volta da cabeça desse paciente, eu vou colocar esse paciente dentro de um campo eletromagnético, vou polarizar o crânio desse paciente e a radiofrequência vai excitar o átomo de hidrogênio que eu tenho dentro dessa região. Tranquilo? Tempo de realização de exame desses, de 25 a 30 minutos, para eu polarizar, despolarizar, polarizar, despolarizar. Quando que o computador vai capturar essa imagem? Na hora da perda de energia. Quando o T1 estiver perdendo energia, quando o T2 estiver perdendo energia, o computador vai lá ver quem perde energia mais rápido, quem demora mais para perder energia e forma essa imagem na tela do computador para mim. Tá? Então, o tempo de exame está relacionado à sua qualidade. Não tem como reduzir muito o tempo de exame em uma ressonância magnética. O tempo limite para um crânio é 20 minutos, a pessoa vai ter que estar ali acomodada durante 20 minutos. Se ela não conseguir, ela vai ter que ser sedada e contida durante 20 minutos. Isso no caso de pessoas que têm confusão mental ou no caso de ser um caso pediátrico, por exemplo. Tá? Então, são dois casos distintos onde eu tenho que reter a pessoa e sedá-la para poder realizar o exame. Contraindicações da ressonância magnética. Metais, né? Não posso entrar com piercing,
prótese, marca-passo, não posso utilizar. Gestante pode fazer? Pode, só sob prescrição médica, tá? Só sobre se um médico se responsabilizar. Por quê? Não existe estudos dizendo que a ressonância magnética faça mal à gestante, mas também não existe nenhum estudo dizendo que a ressonância magnética não faça mal. Então, por via das dúvidas, abstenha-se. Se alguém se responsabilizar, você realiza o exame. Se ninguém se responsabilizar, não vai ser você que vai se responsabilizar por isso, tá? Tomografia computadorizada com aplicação de meio de contraste ou não. Anamnese no paciente, verificar se for feminino, se tem caso de gravidez ou não, tá? Se tiver caso de gravidez e for essencial que se faça a tomografia, novamente, o médico vai ter que se responsabilizar. Você não se responsabiliza por nada. Você só vai se responsabilizar desde que o protocolo esteja sendo seguido e não haja nenhuma outra alternativa, tá? Então, aplicação do meio de contraste. Meio de contraste, eu vou aplicar esse meio de contraste sobre prescrição médica. Tem que ser realizado com meio de contraste. Dependendo da situação, a pessoa se prepara para realizar meio de contraste, chega na hora, não é necessário. Tá? Depende muito, cada protocolo, nenhum caso é igual ao outro. Não existe um padrão engessado. Diga, Amanda. Pode dar um exemplo em casos que é necessário usar o meio de contraste? Vamos supor, eu quero ver polígono de Willis. Já ouviu falar? Polígono de Willis? Sim, ele é para estruturas menores, no caso? Ou não? São estruturas, não é que são menores, mas são estruturas que são mais detalhadas e eu preciso de um contorno melhor nessa região. O polígono de Willis fica lá em volta da sua hipófise e ele faz aquela circunferência assim, em volta da base do crânio e sobe para os encéfalos. Então, é o ideal que eu injete o meio de contraste, porque eu vou ver todo o contorno. Se tiver um trombo, tiver uma estenose, tiver alguma obstrução, o meio de contraste vai me dizer que ali tem um problema. Sem o meio de contraste, isso pode passar desapercebido e a pessoa não chega a um diagnóstico final. Entendi, obrigado. Entendeu? Pessoal, qual a diferença do ultrassom para a tomografia? Qual a diferença física? Nós chegamos a comentar isso em sala que eu lembro. Estou velho, mas minha memória ainda está boa. Não? Então vamos lá. A tomografia computadorizada, ela vai utilizar ondas eletromagnéticas, certo? A ultrassonografia, ela vai usar ondas mecânicas. A ressonância magnética vai utilizar campo eletromagnético, tá? São diferentes, são 3 grandezas diferentes aí. Eletromagnético, radiação eletromagnética ou radiação ionizante é uma forma de energia em forma de onda, vai atingir a estrutura, vai atravessar, o que for mais denso, ele vai captar e vai me dar como imagem. Ultrassonografia são ondas sonoras, como se fosse um sonar de um navio, vai ser emitido pelo piso elétrico, vai atingir a estrutura e vai voltar para o meu equipamento, que vai captar essas ondas e vai transformar isso numa imagem para mim. Da mesma forma, acho que eu dei o exemplo do sonar da baleia, do morcego, do golfinho, todos eles usam sonar para poder se alimentar e se orientar lá no meio ambiente deles. O princípio é o mesmo, não muda. Ressonância magnética nuclear. Ondas magnéticas que vão sofrer interferência e vão polarizar o átomo de hidrogênio e vão acrescentar energia àquela estrutura. Acrescenta energia, na hora que você desliga, ela perde energia e nessa perde energia o computador captura. Olha, esse ganhou mais, esse ganhou menos, então esse que ganhou mais é lipídio e esse que ganhou menos é água. Tá? São essas as diferenças aí. Em geral, seria isso, pessoal. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Sim ou não? Então, vamos continuar.
Observe a figura 34 para responder às questões a seguir. Com relação ao plano ortogonal e à ponderação da figura 34, que é essa mama que vocês estão vendo aí, é correto afirmar que trata-se de um sinal T2, trata-se de um sagital T2, trata-se de um axial T2, trata-se de um sagital T1 e trata-se de um axial T1. Qual é o corte dessa imagem? Sagital. Sagital. Muito bem. Então, se nós temos a imagem sagital aí, nós temos a alternativa A e a alternativa C, que estão falando em sagital, correto? Então, só por eu saber que essa imagem é sagital, eu já eliminei duas alternativas. Porque ali só tenho 2 sagitais e 2 axiais. Se não é axial, sobrou A e sobrou a C. Mama. O tecido da mama muda em relação à idade da mulher ou à idade do homem, tá? O homem também tem mama, tá? Então, o que acontece? Na adolescência é um tipo de tecido, mas quando a mulher vai ganhando idade, o tecido mamário também vai mudando. Quando o tecido mamário vai alterando com a idade da mulher, ele vai ficando mais o quê? Mais fibroso ou mais gorduroso? Mais gorduroso, né? Mais gorduroso. Tanto que, lembra que eu falei para vocês da lei da gravidade? Gordura não é fibra, então a gordura vai cair mesmo. Não tem o que você faça, certo? Então, a alternativa correta, já que ficaram só 2, eu vou utilizar quem satura gordura. Quem satura gordura não é o T1? Então, é um corte sagital em T1. Fácil, não é, gente? Fala a verdade, mamão com açúcar. Alguém ficou com dúvida? Bruno? Você abriu o microfone e falou alguma coisa? Não fiquei com dúvida. Essa eu tinha achado que era sagital T1 também. Sagital T1, certo? Bem tranquilo, tá, pessoas? Se fosse uma mama... Mas, por exemplo, professor, e se fosse uma mulher que esteja produzindo leite? Lactante. Lactante, isso. Aí teria como observar alguma coisa diferente? Ou seria parecido às imagens? Rapaz, a imagem seria um pouquinho diferente. Assim, existe um exame muito antigo, que eu nem me lembro o nome, na tomografia também, que nós injetamos meio de contraste no ducto mamário. Pega lá a agulha com a seringa e injeta no mamilo os ductos, o meio de contraste, e depois você radiografa, para saber se há interrupção, se há obstrução, enfim, alguma coisa do gênero assim. Nós fazemos isso há muitos anos que isso não é mais feito, não é mais realizado, tá? Uns 20 anos que não é mais realizado. Dentro do protocolo de ressonância magnética, mesmo com a mulher lactante ou não, eu vou usar o T1, eu também posso usar o T2 e outros protocolos para buscar aquilo que eu preciso. Certo? Então, vamos supor que tivesse aqui um nódulo. E eu quero saber que tipo de tumor é, se é maligno ou se é benigno. Se o tumor é maligno, ele é mais, tem mais lipídio ou ele tem mais fluido? Ele é sanguinolento ou ele é mais radiodenso? Ele vai ser mais sanguinolento, né? Porque uma das características do tumor maligno é que ele tem aquele monte de perninha, tanto que o símbolo dele é o caranguejo, né? Tem aquele monte de perninha, então ele é sanguinolento, ele se alimenta das estruturas ao redor dele. O nódulo ou o tumor que ele é benigno, ele é praticamente uma massa fibrosa com bastante lipídio, e ele já tem um formato específico, que é ovalado ou arredondado. Então, só de você olhar, você sabe, ó, esse tumor ele é benigno. Você vai tirar ele e acabou. Por quê? Por causa do formato, por causa da localização, né? Então, se fosse esse o caso, teria que estar usando outros protocolos para poder identificar melhor. Certo?
respondido, Bruno? Sim, sim. Obrigado. Professor, Diga, Amanda. não utilizaria então o T1 ou T2 para caso de benigno, maligno? Teria outros protocolos? Tem outros protocolos, por quê? Porque tudo isso, antes de chegar lá no setor de imagem, a pessoa já fez outros tipos de exame. Ultrassom, fez coleta de sangue, biópsia, que já vai direto para a área de vocês, a pessoa faz biópsia, vai para vocês, não é isso? Você fazer uma cultura de célula, tal. Mas eu uso o T1, uso o T2, mas existem outros protocolos para eu definir melhor do que eu estou falando, do que eu estou buscando. Eu tenho que saber o que eu estou procurando para saber qual tipo de protocolo que eu vou utilizar. Certo? Ok, obrigada. Karen, você está aí? Samantha? Emanuela? Tá. Pessoal, dúvida? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não temos. Muito bem. Seria o essencial para vocês virem, saberem, descobrirem isso aí, tá? Então, essa disciplina que vocês tiveram dentro da biomedicina são mais ou menos 40 horas, né? Para vocês fazer um curso especificamente disso, aí você teria que fazer uma especialização que já são 360 horas, é diferente, né? Bem mais do que vocês conseguiram ver, ou que nós conseguiríamos passar para vocês com a quantidade de detalhe específico. Mas, assim, uma boa parte dos profissionais de biomedicina que trabalham na área da educação, na área da imagem, na área da imagem, eles fazem a especialização e eles usam principalmente o conhecimento patológico para identificar na imagem aquilo que eles estão pesquisando, aquilo que eles estão buscando, tá? Eu sempre falo para o pessoal da tecnologia em radiologia que é uma das falhas que o tecnólogo tem, porque o tecnólogo ele tem preguiça de pesquisar a área patológica, que é interessantíssimo, meio de ação, onde geralmente o tumor acaba se acomodando mais fácil devido ao seu tipo, e assim por diante. Então, é justamente por isso que vocês têm essa aula de imaginologia, para vocês estarem mais adentrados, que é uma ramificação que vocês possam ter, porque 40 horas de um curso não é nada, né? Não é nada, tem um monte de curso online que você faz aí, os caras te emitem até certificado e é 40 horas. Certo? Pessoas, mais alguma coisa? Posso ajudar em vocês em mais alguma coisa? Não? Então nós ficamos por aqui, beleza? Agora, vamos fazer a avaliação de vocês a partir do dia 3 e vamos ver o que vai acontecer nesse final de semestre aí. Porque para mim era uma coisa, agora já se virou outra completamente diferente. Certo?